Graça e paz, boa tarde. Graça e paz, Deus abençoe a todos. Quando deixamos o último texto de Atos dos Apóstolos, foi com a palavra de sabedoria através de Gamaliel. Gamaliel, um fariseu, um doutor da lei, um homem respeitado, um homem temente a Deus, que não se converteu ao cristianismo, mas sendo um homem sensato, equilibrado, proferiu palavras de sabedoria e conseguiu evitar com que o Sinédrio desse início, pelo menos naquele momento, por algum tempo, a uma perseguição, assassinasse os apóstolos. Basicamente, Gamaliel insistiu em relação à verdade de que não havia necessidade de qualquer ato violento contra os apóstolos de Cristo. Porque se a obra que eles estavam realizando, se tudo que estava sendo feito através dos apóstolos era algo de acordo com a vontade de Deus, não seria correto ao Sinédrio se colocar como adversário de Deus, adversário da obra de Deus. Foram palavras sábias, foram palavras inteligentes, foram palavras de um homem temente a Deus, um homem verdadeiramente religioso, que colocou em liberdade os apóstolos, e a Bíblia declara que eles, todos ao se retirarem do Sinédrio, né, felizes, alegres, né, por terem sido considerados dignos de sofrerem afronta, humilhação, violência pelo nome, o nome de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que diariamente os apóstolos estavam no templo, nas áreas disponíveis do templo, reunindo aqueles que acreditavam em Cristo Jesus como o Messias dos judeus e pregando, e ensinando, né? E havia um ministério de cura, um ministério de libertação, um ministério desempenhado pelos apóstolos de Cristo era a continuidade do ministério de Jesus Cristo, sendo que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, comandava, agia através dos apóstolos, dirigia os atos da igreja, e a igreja crescia. O número de fiéis, daqueles que seguiam os ensinamentos de Cristo, aumentaram e foram aumentando cada vez mais. E chegamos aqui no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, no momento em que surge um problema, né? Em que surge não vamos dizer desavença, mas que surge um momento de uma necessidade que impõe uma organização melhor, uma organização diferenciada. Vamos à leitura do texto. Ora, naqueles dias, capítulo 6, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram-lhe diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Graças a Deus pela sua palavra e que Ele abençoe a nossa reflexão, a nossa meditação nesse momento agora. Vejamos que há um padrão estabelecido, há um padrão, um nivelamento espiritual extraordinário, fantástico na igreja de Cristo, na igreja apostólica, na igreja temente a Deus. Que a Bíblia fala sobre homens de fé e homens cheios do Espírito Santo. Então, a fé verdadeira, a fé plena, era a fé comum. A vida cheia no Espírito Santo, a vida cheia de paz, de alegria,
a vida de unção, de poder, a vida de graça que se manifesta através daqueles que creem, era também disponível, presente em todos. Os apóstolos eram aqueles que estavam à frente, escolhidos por Cristo, cheios do Espírito Santo. Mas a essa altura, nós não sabemos quanto tempo se passou entre o momento em que eles foram libertados lá do Sinédrio, através da palavra de Nicodemos, até esse relato aqui. Talvez alguns meses, talvez algum ano, eu não sei, mas também não é importante. O importante é sabermos que a Igreja de Cristo, a mensagem de Cristo crescia. Basicamente, a igreja, essa igreja aqui até esse momento, ela é basicamente formada por judeus e por prosélitos, né? Prosélitos eram aquelas pessoas do mundo não judaico que se convertiam ao judaísmo, né? Que praticavam a religião judaica, pessoas de fora. Entre os judeus havia dois grupos altamente distintos. Os judeus daquela região, que é chamada Palestina, os judeus do território de Israel, né? Os nativos, os judeus nativos, que faziam uso basicamente do aramaico, né? Os textos sagrados eram lidos, eram ensinados em hebraico, mas a língua comum do dia a dia era o aramaico, né? O hebraico era uma língua, um idioma com a qual já estava havendo algumas dificuldades. Mas a língua comum era o aramaico naquela região. É uma língua muito próxima ao hebraico, né? É uma língua muito próxima ao hebraico e hoje também há um interesse de muitos e muitos e muitos cristãos em aprender alguma coisa do hebraico e alguma coisa do aramaico. Está aí, tem muito material, tem muita ferramenta disponível na internet, tem muitos cursos bons, tem muitos cursos ótimos, tem muito material excelente. Quase tudo que é muito bom, ótimo, excelente tem algum preço, né? Então, mas o material está aí disponível. E havia também os judeus que nasceram fora do território de Israel. Judeus que viviam no mundo de fala grega, no idioma grego, judeus de diversas partes ou regiões do, do Império Romano naquela época. E a língua amplamente divulgada, a língua universal, comercial, era o grego, judeus de fala grega. Então, a igreja era formada basicamente por um único grupo, um único povo, o povo judeu, a fé judaica. Porém, esse grupo era subdividido entre os nativos, né, que tinha um maior domínio do idioma aramaico, falavam alguma coisa do grego também, porque o império impunha a necessidade de algum domínio da língua, né? E o povo que havia nascido no mundo grego, né, na chamada cultura helenista, pessoas que haviam sofrido alguma influência, um modo de viver um tanto quanto diferenciado daqueles que viviam no território. Então, a igreja se compõe basicamente de judeus e dois grupos distintos. Não sabemos muito bem por quais razões, mas o principal razão dessa desavença aqui, porque a igreja assumiu absolutamente tudo que Jesus Cristo ordenou. O cuidado com os órfãos, o cuidado com as viúvas e a ministração do evangelho. A ministração do evangelho acompanhada com tudo que o evangelho de Jesus Cristo tem para oferecer para o ser humano. Era um evangelho apresentado na sua plenitude, um evangelho pregado e vivido de uma forma dinâmica, a vida de oração, de comunhão, né, o auxílio aos necessitados, isso era algo evidente na comunidade cristã. Vamos usar a palavra cristã, mas esse nome não era usado para eles ainda naqueles dias. Tá? Os apóstolos estavam sobrecarregados, muito embora fossem em número de 12, e nós sabemos que além desses 12 havia um outro grupo, né, de 70. Então, eles
estavam acostumados a uma organização. Eles foram muito bem treinados e organizados por Jesus Cristo. Mas aconteceu que algumas viúvas, das pessoas que estavam sob o cuidado desses judeus de fora de Israel, né, desses judeus que não eram nativos, retornavam para as festas, retornavam depois porque haviam se aposentado e nas suas e por lá estarem vivendo ou por estarem visitando, conheceram o Evangelho e buscaram permanecer no Evangelho. As viúvas dos judeus chamados helenistas, né, que é a cultura grega, a cultura helenista, não estavam recebendo na distribuição dos alimentos, não estava chegando a elas. Então houve uma reclamação. Então você pode imaginar aí, né, que dos 5.000 que já havia alcançado, esse número pode ter dobrado, né, ou triplicado. Não sabemos ao certo qual era o número daqueles que guardavam a fé, mas era um número relativamente grande e a forma de administração dos apóstolos não estava garantindo que toda a assistência chegasse até aos necessitados entre os judeus helenistas, entre os cristãos de cultura helenista. Como quase tudo se resolvia naquela época, com uma assembleia, a igreja se reunia para tratar dos assuntos, e o assunto em pauta era esse: não está chegando o auxílio necessário às pessoas que têm direito a esse cuidado, a essa atenção. Os apóstolos tomaram a sábia decisão. Qual foi a sábia decisão dos apóstolos? Nós não podemos deixar a prioridade que nos foi estabelecida por Jesus Cristo, que é o ministério da oração e o ministério de proclamação do Evangelho, para nos concentrarmos na distribuição de alimentos, nesse serviço de cuidar da alimentação de todos. Existe a necessidade de se estabelecer uma organização que assim o garanta. A princípio, essa necessidade ou essa falta de organização, ela é apontada como existente entre os cristãos helenistas, né? Porque o apóstolo fala que, ó, escolhei dentre vós, né? Escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço, desse ministério, né? Os quais receberão uma responsabilidade. Eu tenho para mim que a escolha dos diáconos, dos ministros, né, dos servidores, assim, não é necessariamente com o fim específico de que eles fossem as pessoas que cuidariam da administração da mesa, dos alimentos, da distribuição. Na verdade, ele está estabelecendo entre aquele grupo o reconhecimento de uma liderança natural entre eles, né? Porque os judeus da Palestina, pelo idioma, pela cultura, pela proximidade, tinham mais facilidade, né, a essa distribuição, enquanto aqueles outros não estavam tendo a mesma organização no sentido de comunicação. Mas, a princípio, foram estabelecidos os diáconos para garantir, né, a igualdade do direito no que dizia respeito ao alimento que as viúvas poderiam, o sustento que elas tinham direito de receber pela igreja, né? E ao mesmo tempo, o apóstolo está criando a oportunidade de reconhecer uma liderança naquele grupo, porque ficaria mais fácil a comunicação entre as lideranças se, já que é um grupo que se torna um pouco distinto, e ele tem a sua liderança, esses líderes conversam melhor com os outros líderes, muito embora a igreja estabelecesse assembleias para reunir, mas a organização que reconhece a liderança de homens à frente, imbuídos de responsabilidade, ela facilita a vida de todos. Então os apóstolos decidem, a nossa prioridade não é distribuir alimentos, a nossa prioridade é a oração e a proclamação do evangelho, a visitação, a oração pela cura dos enfermos, a libertação dos endemoniados. Era um ministério intenso, né?
Era um ministério intenso, um ministério de ensino, a pregação. E nesse momento, a igreja aproveita um problema para se aprimorar, para se aprimorar. Na verdade, o Espírito Santo está preparando essa parte da igreja, porque ela será dispersa depois, está preparando essa parte da igreja, esses cristãos de fala grega, de cultura grega, esses cristãos que têm um domínio maior das culturas próximas àquele povo, das diversas regiões do império, para usá-los como ferramentas para a evangelização, para a proclamação do evangelho de Jesus Cristo para além das fronteiras, né, de Jerusalém, da Judéia e da Palestina. Mas a primeira mão nós vemos um problema. Esse problema se torna uma oportunidade. Porque logo depois nós veremos que o Estevão, ele é, ele é injustamente atacado, ele é, ele é assassinado, ele é linchado, né? De forma covarde, de forma cruel. Esse é o momento, provavelmente, em que a presença romana, dos governadores romanos, estivesse um tanto quanto fragilizada naquela região. A igreja cresce, os ânimos se acirram, né? A inveja do sumo sacerdote e das famílias vinculadas ao sumo sacerdote, né? O ódio implantado, instaurado, porque aqueles a quem eles injustamente havia condenado à morte, não só ressuscitou, mas seus discípulos mantinham viva e intensamente viva a chama da proclamação do Evangelho, e Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o prometido para Israel. E isso incomodava. As razões pelas quais incomodava, nós entraríamos aí em questões político, econômica, religiosa e por aí a tal. É difícil, é bastante difícil separar a fé, a espiritualidade do ambiente sociopolítico e econômico, tá? A menos que você pense que espiritualidade é algo como uma proposta de alienação. Não, espiritualidade, uma proposta de espiritualidade, de uma vida cheia do Espírito Santo, não é uma proposta de alienação. É uma proposta de discernimento da época em que se vive e o recebimento da coragem, da energia, da disposição necessária para uma vida de fidelidade a Deus, a Jesus Cristo. É isso que uma proposta de espiritualidade busca desenvolver. É isso que Jesus Cristo conquistou na vida desses apóstolos. Eles não eram alheios às questões políticas, econômicas, à poderosa estrutura do templo, do santuário, a movimentação, a arrecadação, né? Ninguém era cego à corrupção do sacerdócio, ninguém era cego. Ninguém era cego à exploração dos romanos, ninguém era cego ao abandono dos pobres e dos necessitados. Alguns aderiam a movimentos de rebeldia, outros se isolaram no deserto, aguardando o sinal dos céus para entrarem em batalha, outros se entregavam à cultura, à religião, à fé dos romanos e do próprio império, o culto ao imperador, tá? Os cristãos permaneceram fiéis àquilo que receberam de Deus. Isso ninguém pode roubar do cristianismo. Isso ninguém pode roubar dos apóstolos, dos discípulos dos apóstolos. Isso ninguém tem condições de tomar dessa igreja nascente, dessa igreja vibrante, dessa igreja plena. Ela não era uma igreja alienada. É uma igreja que decidiu entre o Império Romano, entre uma monarquia eclesiástico-sacerdotal e o reino de Deus. Ficamos com o reino de Deus. Ficamos com o reino de Cristo. Ficamos com a glória de Deus a se manifestar na nossa vida, presente e futura. Então, essa igreja incomodava. Essa igreja incomodava a religiosidade que se paralisou.
não temos absolutamente nada contra o judaísmo, porque o judaísmo é o berço da fé cristã. O judaísmo é o berço da fé cristã. Não existe absolutamente nada no ensino de Jesus Cristo ou dos apóstolos que contrarie os fundamentos da fé, da religiosidade, da espiritualidade judaica verdadeira, conforme manifestada, proclamada na palavra de Deus. Tá? Jesus cria uma ruptura com as diversas manifestações religiosas, inclusive do povo judeu naquela época, ao estabelecer o compromisso dele com a verdade da palavra de Deus. Não é uma nova interpretação, é a interpretação. Porque o próprio Jesus, quando fala ao povo que o ouviu, fala: Eu, porém, vos digo. A palavra crescia, a palavra era proclamada, Cristo era proclamado, Cristo era anunciado, a palavra escrita é a palavra vida. A coerência, a perfeita comunhão entre a profecia e a realização, o cumprimento da promessa na vida, na obra de Jesus Cristo. Isso ninguém pôde tirar do cristianismo. Isso ninguém pôde tirar do cristianismo. Tanto que Jesus nunca foi acusado de ter mentido. Jesus nunca foi acusado de ter teatralizado, de fingido um milagre. Não. Ninguém nunca acusou a Jesus Cristo, ou os discípulos, ou os apóstolos, de terem mentido. De terem mentido naquilo que eles realizavam. De que os milagres que o Espírito Santo realizava através deles eram de alguma maneira falsificações ou fraudes. Não. Isso nunca sequer foi apresentado, porque a verdade estava com eles. E agora surge uma oportunidade. Surge uma oportunidade para que a igreja apresente uma nova liderança. Uma liderança ansiosa, disposta por ser útil, por servir a Deus. Interessante que não há, por parte dos apóstolos, nenhuma perspectiva, nenhuma intenção de um monopólio. A doutrina cristã é ensinada por eles, a verdade da palavra de Deus é transmitida através deles, e essas pessoas estão aprendendo, essas pessoas estão absorvendo, essas pessoas estão amadurecendo e crescendo muito rapidamente. E estão prontas. E estão prontas. Então, aquela parte da igreja, chamada de judeus helenistas, eles apresentam 7 homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo, a princípio para resolverem, ou para garantirem que aquela parte, aquela ala da igreja, não seria de forma alguma prejudicada, e que ela estava, de fato, em comunhão plena com os apóstolos. Não é uma subdivisão. É uma organização interna, é uma garantia de comunhão. Algumas dificuldades que se apresentam na vida das pessoas, nas nossas vidas, na vida de todos nós, podem também ser oportunidades para que Deus estabeleça algo maior, para que Deus acrescente uma compreensão maior do que aquela que nós temos. Não existe motivo nenhum para acharmos que o Senhor Deus, que o Espírito Santo está limitado à nossa compreensão, ao nosso entendimento, às nossas capacidades humanas. A Bíblia declara que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas uma coisa que a Bíblia também ensina, que a palavra de Deus nos ensina, ela nos demonstra que os dons, que os ministérios são dados, são concedidos de uma forma como uma semente. Como uma semente. A pessoa precisa se dedicar àquilo, se exercitar naquilo, para que aquilo floresça, que frutifique, que gere resultados. Não adianta ficar andando para cima e para baixo, atrás de cursos, atrás de ministrações, de revelações, de imposições de mão,
de conversas disso ou daquilo, se a pessoa não estiver disposta a crescer, se a pessoa não estiver disposta a amadurecer, se a pessoa não estiver disposta a se tornar aquilo que ela se propõe. Há um preço a ser pago, há um risco a ser corrido, há uma vida a ser vivida, há uma estrada a ser percorrida, há emoções, sentimentos a serem superados, há dificuldades a serem superadas, há o medo a ser negligenciado. Nós valorizamos muito nos dias de hoje o medo que acovarda. As pessoas hoje sofrem de um transtorno, de uma doença, jovens, adultos e idosos sofrem de um transtorno, de uma doença que os isola dentro das suas casas, porque eles têm medo de sair para a rua. A pessoa está lá, jovens, muito jovens, não tem nenhuma explicativa. Racionalmente falando, não faz nenhum sentido. Um jovem, até um tempo atrás, era um adolescente, agora já há adultos. E com a pandemia, né, há um certo acréscimo, aquelas pessoas que estão felizes no isolamento. Mas já havia, antes da pandemia, pessoas que viviam de uma forma doentia, trancadas dentro das suas casas. E dentro das suas casas, alguns 90% do tempo trancados dentro do quarto. Retirar dali para a escola, para alguma atividade, por parte dos pais, é um verdadeiro sacrifício. Um verdadeiro sacrifício. A vida está aí para ser vivida. A fé, o Senhor Deus a colocou nos nossos corações para que ela seja proclamada, para que ela seja experienciada, para que ela seja demonstrada através do viver. O isolamento ao qual alguns grupos, algumas instituições, algumas igrejas promoveram para si e para os seus, é uma doença. É uma doença que impede a maturidade, que impede o crescimento, né? Que impede o enfrentamento das dificuldades e das limitações. Fala, mas eu não quero ser mundano. Você não tem que ser mundano, mas não existe outro lugar para você viver a não ser este mundo. E o cristão é chamado para viver de forma diferenciada, não diferente, porque não há muitas maneiras de viver. Você precisa respirar, você precisa se alimentar, você precisa trabalhar, você precisa vestir, você tem família, você educa os filhos, você socorre os seus. O viver em si é o mesmo de todos. A maneira como se decide viver, os valores que você apresenta na sua maneira de viver, esses são os de Cristo Jesus, esses são os cristãos. Desde que não seja um mero discurso, é assim que a vida cristã se apresenta, é assim que a vida cristã pode impactar. Essa igreja impactava, essa igreja impactava, essa igreja impressionava. Então nós vemos aqui que uma dificuldade é, na verdade, uma oportunidade para Deus apresentar algo mais. E o Senhor Deus apresentou para a igreja de Cristo como um todo 7 homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Ninguém nunca, em nenhum momento da história da igreja, pôde pensar que um cristão poderia ser menos do que um homem ou uma mulher cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Querendo Ele, retornaremos em breve.